Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Construção do conhecimento que é feito aqui, Biblioteca Central da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná, Campus Curitiba, hoje conversando sobre a arte de falar em público, retórica, oratória, ou como persuadir, como conquistar uma plateia. Para isso, nada mais, nada menos que conversamos com um grande especialista no tema, o Dr. Juni Alisson. Ele é doutor em administração pela PUC Paraná, professor da PUC Paraná e atualmente diretor da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Professor Juni, muito obrigado, seja muito bem-vindo a esse espaço que também é seu. Obrigado pela acolhida, André. É um privilégio e um prazer poder estar aqui conversando com você, que é um amigo pessoal, e poder estar conversando a respeito de uma característica, né, de uma competência que para alguns é muito virtuosa e para outros é uma grande dificuldade. Eu não diria apenas para outros, talvez para a grande maioria, né, professor? Lidar com plateia, falar em público é um desafio. Tem algum motivo por que é tão difícil assim as pessoas falarem em público? Qualquer forma de exposição, ela gera um receio para quem se expõe, né? Seja um artista numa fase inicial, enfim, um ator de cinema. Quando você se dispõe a ter qualquer forma de performance de uma forma tão clara e tão vinculada ao público, né, numa relação tão direta, em geral, né, você acaba tendo uma série de inseguranças. E essas inseguranças, que é um conjunto, desde a roupa até a forma, até a fala, até o posicionamento, até o conhecimento, vinculado a uma série de outros sentimentos, gera uma insegurança geral e, portanto, né, algumas pessoas não se sentem tão à vontade. Mas também é uma característica reconhecida como necessária a grande parte dos profissionais em grande parte das áreas. Aí nós não estamos falando necessariamente de um profissional que se dispõe a uma grande palestra, uma grande sala de aula, né? Mas uma exposição simples, por meio de uma reunião aos colegas de trabalho, né? Uma exposição simples numa festividade familiar. E o fato de se expor e o fato de estar disponível a ser julgado, em geral, pode gerar alguns tipos de insegurança, e essa insegurança, por consequência, gera N motivações, N reflexões, que quase sempre levam para um cenário não positivo. Em geral, as pessoas pensam que não vai dar certo, o que vão pensar, né? E esse sentimento de não focar no que de fato deve ser feito também acaba tirando um pouco da energia que seria necessária e essencial para um bom discurso. Esses dias um palestrante me disse, Juni, que o grande segredo do sucesso é não criar nenhuma expectativa. Sim. Porque tudo que vem é lucro, né? Digamos assim, na arte da retórica, de falar em público, a expectativa pode ser prejudicial ou não? Você automaticamente cria um modelo, uma ideia de como vai sair e no fundo a realidade não é tão igual àquilo e vem a frustração? Como muita gente utiliza, e na verdade não existe uma fórmula do segredo, cada um se sente à vontade em fazer como julga melhor. No entanto, né, dentre os principais macetes aí, um deles é a indiferença, com certeza. É você ser indiferente ao que vai encontrar. Isso te gera a possibilidade de não fazer cenários, né, de não mentalizar cenários que não sejam agradáveis. Por consequência, você não sente o medo. Ao mesmo tempo em que o medo pode atrapalhar também, o medo é uma grande fortaleza do preparo, né? Em geral, grande parte dos grandes discursos, lógico, é uma vinculação entre a capacidade de falar em público, mas com certeza a capacidade de se preparar para falar em público. O ato de falar, eu diria que é o mais simples desse processo. O ato de falar é o mais simples. O complexo, então, preparação. A preparação. A preparação é essencial. Uma preparação, sobretudo, técnica, né, mas que também passa por fortes relações emocionais. No entanto, né, antes sempre de uma fala, dentre as N possibilidades, o importante é você ter a segurança da técnica, né, e essa segurança da técnica sobre a temática que vai se falar tem que ser a tua fortaleza,
para que você tenha um sentimento que é essencial para falar em público. É extremamente essencial que você se sinta à vontade para falar. E como conseguir essa disposição de sentir-se à vontade? Tem técnicas? É um dom natural? Como é que se explica isso? Alguns fatores ajudam. O primeiro deles é falar sobre temáticas que você de fato compreende. O segundo deles é conseguir mostrar, se você não compreende por completo, a naturalidade de que todos nós somos ignorantes sobre quase tudo, né? E mostrar que existe uma limitação no seu conhecimento também é adequado para que quem esteja te escutando não gere uma expectativa de que você é a fonte de todas as respostas. Essa, eu diria que é uma ilusão da humanidade, se ela porventura existir. No entanto, saber o que está falando é essencial, né? A segunda característica, que também é muito comum e muito utilizada, é essa relação de você se tornar indiferente à resposta do público, né? Você não estabelecer cenários do tipo, e é comum a gente escutar algumas pessoas que ainda estão começando numa reunião, mas se perguntarem tal coisa, mas se as pessoas forem embora, mas se... E quase sempre, né, o mais se vai, né, para uma característica que não te deixa à vontade. E ao invés de você simplesmente se expor num processo natural, você começa a estabelecer estratégia de defesa. E a fala em público, né, a forma como você se posta em público, não pode se estabelecer como uma tese de defesa. Ela deve se estabelecer num processo natural de comunicação. Assim como nós dois estamos conversando, facilmente falaríamos para um grupo de pessoas, independente de ser 2 ou 3 mil ou 4 mil pessoas. Quase sempre, enquanto uma pessoa está falando, a outra está pensando a esse respeito. E por isso o receio de como ela vai responder a esse estímulo é quase sempre indiferente, né? Não ajuda em quem se prepara, né? Não ajuda no ato da fala e, portanto, tentar planejar as hipóteses e os cenários de uma forma quase sempre negativa, com certeza não te ajuda nem na relação técnica e, sobretudo, na relação emocional. E quando você, digamos assim, Júnior, tem o fator tempo, né? Ou seja, alguém te fala assim, ó, André, prepare uma fala sobre isso, tem tanto tempo. E eu tenho que pesquisar o assunto, dominar o conteúdo, etc. Mas tem um tempo limitado. Como é que eu vou encaixar isso, essa tensão nesse processo? Aí é treinamento. Treinamento. Tempo é essencial para qualquer fala, né? E mesmo que você não tenha o fator tempo numa relação formal, o tempo sempre ele é inerente à fala, né? Sobretudo na circunstância de que geralmente quando você pretende se comunicar, você tem a expectativa de que você prenda a atenção das pessoas. A pergunta essencial aqui seria, se eu não tenho tempo numa relação formal, quanto tempo eu preciso para convencer as pessoas ou me comunicar com elas? À medida em que eu diminuo muito esse tempo, eu perdi uma oportunidade de me comunicar mais. À medida em que eu extrapolo esse tempo, eu perdi uma oportunidade de ter a atenção das pessoas da forma adequada. Você citou a questão da atenção das pessoas, do público, da plateia, né? Isso, para a maioria das pessoas, parece fundamental na arte de falar em público, né? Prender a atenção. Só que nós somos uma geração das imagens, né? Nós não somos uma geração da verbalização. Já fomos uma época atrás, né? Nas gerações antigas, né? As pessoas paravam e perdiam tempo conversando, falando de si, da história, os famosos causos, né? Agora é a geração das imagens, né? A geração imagética de celulares, tablets, etc. Como é que um orador ou alguém que vai fazer uma preleção, ele consegue prender a atenção só pela fala? É um desafio contemporâneo, mas que pode ser observado de duas formas. A primeira é como uma ameaça, em que as pessoas estão conectadas em vários locais ao mesmo tempo e, portanto, isso pode prejudicar, de certa forma, a sua fala. A outra é como uma oportunidade. E aí, como eu utilizo esse meio para fomentar de uma forma concreta a minha fala? Hoje é comum, enquanto você está falando, as pessoas já estão pesquisando no celular, enfim, sobre aquilo, sobre o dado, sobre um outro ponto de vista daquela tua opinião, e isso fortalece, né, a tua fala. Uma característica essencial de hoje em dia é, né, se incomodar com o fato de que as pessoas estão numa reunião, mexendo em seus celulares, respondendo os e-mails,
né, quase sempre te gera uma insegurança, né, porque ao mesmo tempo que fala, você começa a se questionar. Será que estou sendo convincente? Será que estão... Estou agradando, né? Estou prestando atenção. Será que estou aprendendo? E esse tipo de insegurança não cabe no momento, mas sim um reposicionamento da fala, se perceber que isso é uma verdade. Mas aí a distinção entre a verdade e a não verdade nesse momento é um ato muito sutil. No entanto, né, a tecnologia e essa dispersão da atenção das pessoas hoje é uma realidade. Portanto, né, diz, dentre outras possibilidades, né, nós estamos falando sempre, e é comum que eu fale a partir da minha experiência, da forma como eu me posiciono a esse respeito, é comum que, em geral, você precisa ter uma boa temática de chamada, né? Então, como chamar a atenção das pessoas? Qual seria a estratégia ideal para começo? Em geral, o mote emocional é importante. Você começar pela emoção. Pela emoção. Porque pela emoção as pessoas se vinculam à tua realidade, né? E, portanto, conhecer o público com que você está lidando é essencial. Porque você tem que procurar estabelecer uma relação emocional entre você e essas pessoas. No entanto, você e essas pessoas estão dispostas em realidades diferentes. Portanto, compreender a realidade delas é essencial para perceber não aquilo que os diferencia, mas aquilo que os aproxima. No entanto, a relação emocional é importante para chamar, mas ela também é temporária. Você não consegue manter a atenção das pessoas ou até a seriedade da temática que está falando, se for apenas vinculado a isso. Às vezes a temática não envolve, à primeira vista, nada de emocional, de afetivo, né? Sim. Como manter isso? E aí seria o segundo passo, que também comumente é utilizado, que seria partir para a técnica. Então, afinal, quais são os aspectos técnicos que estão em torno dessa emoção que chamou a atenção das pessoas? Quais são os dados, qual é o comportamento, qual é a fonte desses dados, como se percebe, como se avalia? Mas me dá a impressão que o orador, então, tem que ter um raciocínio relâmpago, né? Muito Ele rápido. tem que ser muito atento, mas também raciocinar muito rápido na situação. Para que você consiga perceber o momento dessa virada da chave. Mas a técnica também nem sempre motiva as pessoas àquela ação que você pretende. E aí você precisa de um convite de saída, né? Afinal, ao final daquela exposição, ao final daquela fala, qual é o teu desejo com relação àquelas pessoas? Você quer que elas permaneçam como estão? Você quer mudar a vida delas por alguma característica? Você quer que elas se movam de alguma forma? E aí a técnica quase sempre não é eficiente. Você partiria para o terceiro estágio, que é a relação moral. Um mote moral de saída num discurso é essencial para que aquela emoção que você utilizou para chamar a atenção, aquela técnica que você utilizou para demonstrar uma realidade com base, né, em uma crítica mínima, gere uma movimentação. Essa movimentação tem que ser vinculada a um comportamento futuro, que talvez não aconteça no momento da tua fala, mas que, sobretudo, faça com que a tua fala vire uma ação. Seja uma ação comportamental, como uma mãe de família, uma criança, né, ou até uma grande decisão empresarial. Portanto, a relação entre a emoção inicial para a chamada de atenção, a técnica para que você de fato tenha consistência e a moral para que de fato os comportamentos se alterem, se for esse o desejo, são elementos essenciais. E aí vem o detalhe, né? Como e em que momento virar a chave de um para o outro. Juni, no bloco anterior você mais ou menos apresentou para a gente um modelo estrutural de um discurso, né? O apelo emotivo, afetivo no início, a técnica, né, que é aprofundar na realidade, e depois um apelo moral, uma conversão, uma mudança, uma postura de existência. Seriam esses três momentos a estrutura de um discurso ou não? Sim, sim. A característica essencial desses três momentos é você deixar muito claro que eles de fato acontecem, né, e estruturar com muito cuidado cada um deles, né? Alguns elementos são essenciais em cada um deles. Então, por exemplo, eu não preciso, na hora de montar um discurso, dizer para as pessoas, olha, eu estou no apelo afetivo agora, né? Sim. Não, eu tenho que fazer isso sem deixá-los perceber. Sim, é necessária uma descrição, né? É necessário que você seja discreto e, sobretudo, compreenda para aquele público específico
o tamanho de cada uma dessas peças, né, para que você consiga ter a maior efetividade possível nesse processo de comunicação. Portanto, né, no entanto, a fala e a exposição, ela é sempre espontânea, ela é sempre ao vivo, né, e quase sempre você gera 1, 2, 3 cenários, mas só sabe como é no momento que está fazendo. E aí vem uma técnica que é muito legal, né, que tem que preceder e é oriunda e comum nas estratégias das corporações e das empresas, que é a denominada elasticidade. Elasticidade. Qual é a sua capacidade, né, de, se necessário for, estender um pouco mais a técnica, e qual é a sua capacidade de, se necessário for, diminuir um pouco mais a emoção entre essas 3 fases. E essa característica você só vê no ato da fala. Você vê sentindo o público, você vê se relacionando com ele. No entanto, entre as 3 fases, talvez a essencial é a primeira. Né? Como uma casa, né? Quando a fundação é boa, ela suporta peso e, portanto, ela vai suportar qualquer ato criativo que você tenha no processo de arquitetura dela. No entanto, quando a fundação é limitada, ela também te limita em alguns aspectos. Em termos bem pejorativos, Juni, o primeiro momento seria a hora de ganhar a plateia ou não? Sim. Sempre? É essencial. No entanto, ganhar a plateia a partir da realidade deles. Nunca da minha, de quem Sim. fala. Por quê? É comum você ir numa palestra, ir numa reunião, enfim, e perceber que existe uma distinção muito grande entre a realidade de quem fala e entre a sua realidade. Se essa percepção é a primeira, quase sempre fica difícil você vincular o que aproxima. Portanto, você está sempre disposto, né, ou a colocar na mesa as diferenças e isso inicialmente gera um afastamento, ou a colocar na mesa as características que aproximam. Né? Então, em geral, se você vai começar com um grupo de pessoas que comumente pega ônibus, é importante que você saiba como é pegar um ônibus. É importante que você saiba ou tenha na sua retórica 1 ou 2 casos que você viveu. É importante que você saiba o nome de uma linha local onde aquelas pessoas andam. É importante isso. Por quê? Porque você parte da realidade delas para a sua. Se você está falando para um grupo específico de médicos, de engenheiros, enfim, ou um grupo específico de uma determinada empresa, é importante que você minimamente saiba um pouco da realidade delas, mas não é a realidade histórica, é a realidade prática. E por uma característica específica, no início, nesse momento emocional, é importante que as pessoas concordem. Aí qual é ela? Parte aí do princípio em que você fez a lição de casa, se preparou de uma forma adequada para localizar esse ponto específico. Um cuidado durante essa fase, sobretudo, é com brincadeiras que possam ser interpretadas de uma forma equivocada ou, sobretudo, que não tem interpretação nenhuma. Uma coisa solta ali, né? E uma situação quase sempre engraçada é quando você conta uma piada e só você sabe que se tratava de uma piada. E fica aquele delay entre, na sua programação da fala, pensar, agora eu termino de falar, o povo sorri um pouco, aí sigo. Aí você termina de falar e vem o silêncio. Rapidamente se posicione, mas uma característica para não incorrer nesse risco é evitar esse tipo de situação, sobretudo quando também existe uma diferença cultural muito grande. Você tem que ter o exercício da aproximação, mas se você já está próximo, por uma questão dessas realidades serem assemelhadas, é mais tranquilo. O difícil é se, por exemplo, você vai falar para um grupo de africanos, vai falar para um grupo de asiáticos, pessoas que têm uma origem cultural que se assemelha à sua, eventualmente, nós aqui latinos, mas que existem cuidados específicos a serem tomados. Então, em geral, não conte uma piada para um asiático que normalmente você contaria na América Latina sem ter a extrema certeza, sobretudo que ela não ofende, Sim. e sobretudo de que ela vai ter graça. Uma piada... Geralmente as piadas, elas são sui generis, né? Sim. Uma cultura que entende, né? É difícil transpor isso. Transpor, e justamente esse cuidado nesse tipo de transposição de realidades, na interpretação entre a sua realidade e a realidade de quem te escuta, é essencial em todas as fases. Mas, sobretudo, se você fizer isso muito bem na primeira,
a chance de ter sucesso em todas as demais é muito grande, mesmo que você cometa um equívoco. Portanto, é essencial entrar muito bem no processo da comunicação. Né? Se você entrar muito bem nele, você consegue aproximar essa relação, e ao aproximar essa relação e com um pouco de sutileza da parte de quem fala, você consegue perceber o que passa a ser adequado ou não. Mas isso sempre envolve treinamento, experiência, né? Sim, sim, a experiência é essencial. Né? No entanto, a fala seria para quem não tem essa experiência. Como cuidar inicialmente, né? A primeira apresentação em público, a primeira apresentação do TCC, por exemplo, na graduação, de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado. Uma característica essencial é a pessoa mais entendida daquele assunto da sala tem que ser quem está falando. No entanto, esse nível de esclarecimento técnico tem uma limitação. Então, não é uma questão de quem entende mais ou quem entende menos, mas talvez as pessoas simplesmente entendam diferente. Sobretudo, né, a soberba não é um posicionamento adequado, nenhum tipo de fala, né, e mostrar que você tem o conhecimento, mas que está disposto a tornar congruente outros conhecimentos que as pessoas estão refletindo no momento que você já está falando. Alguns afirmam, Júnior, que o comunicador, o orador, aquele que tem uma preleção, ele comunica antes mesmo de falar. A sua presença, o fato dele levantar-se, algumas preocupações para o iniciante sempre pode ser a questão: que postura corporal que eu uso, que roupa que eu uso, como é que eu me posiciono diante dos outros. Isso é importante também? Sim, sim. Existe uma ferramenta de segurança nos discursos, sobretudo nos principais auditórios, nos mais antigos, que é o púlpito, né? O púlpito é um ator interessante no processo de comunicação. Imprescindível às vezes. Sim, sim, para alguns por quê, né? Primeiro porque ele esconde 60% do teu corpo, né? E é um propósito do púlpito. Né? Então, para quem tem insegurança, o púlpito é importante porque ele elimina 60% do teu risco. Ele é um apoio ali. Sim. A segunda característica é porque ele possibilita que você apoie as suas mãos, né? O que te faz apertar alguma coisa de uma forma discreta enquanto fala. A terceira é que ele coloca de uma forma visual muito clara o que você vai falar e organizou por meio de um papel, enfim. Que geralmente é muito comum e muito utilizado para quem tem pouca experiência na fala em público, nessa forma de comunicar. Mas que pode ser uma primeira ferramenta para quem inicia. No entanto, é essencial perceber que uma fala de fato matura, uma fala de fato bem feita, sugere uma postura independente de como o local se dispõe. E aí a postura é muito simples, né? Nós temos uma série estamos dispostos em relações sociais que geram formalidades. Portanto, a pergunta de como as pessoas estarão vestidas é importante para saber como você deverá estar vestido. A pergunta da origem das pessoas é importante para que você ajuste a forma como você fala, as palavras que você vai escolher. E essa circunstância entre se postar de uma forma próxima de quem está lhe escutando, se vestir de uma forma próxima de quem está escutando, e usar palavras que, sobretudo, facilitem a comunicação é essencial. O fato, por exemplo, de tentar conhecer, como você disse, conhecer um pouco o público, se inteirar um pouco desse processo. Mas uma suposição: se somos pego de surpresa para uma fala, para uma preleção, para uma conferência, não conhecemos o público, existem algumas técnicas para isso ou não? Para evitar algum deslize? É necessário voltar à elasticidade. Elasticidade. E aí essa elasticidade te permite não incorrer em alguns riscos, né? Se não conhece, se não tem informação e teve que subir agora, né? E aí aquele receio de como assim, né? Como falar agora, evite brincadeiras, é essencial, evite qualquer forma de discriminação ou conceito que você não compreenda plenamente. E, sobretudo, né, a humildade tem aproximado, o próprio Papa Francisco é uma prova disso, né? Em muitas falas do Papa atualmente, as pessoas fazem algumas perguntas em algumas audiências e ele simplesmente responde, não sei, Verdade. com muita tranquilidade, mas
ocorre que o Papa tem uma disposição que nem todos teriam. Ele tem autoridade para não saber. E até para não saber é necessária autoridade. Para que uma coisa fique muito clara, né? O fato de você ter uma limitação, e é uma característica a todas as pessoas, né? A todo ser humano existe uma limitação no conhecimento, da postura, e o fato de que você também não sabe nada. Por isso, mostrar uma limitação no seu conhecimento de uma forma discreta, e isso é essencial para aquela fala rápida, tem que tomar cuidado com esse perigo. O fato de você ser a pessoa correta para falar, independente da circunstância em que você foi colocado. E aí respira fundo, né? Emana a experiência que se tem ou a ausência dela e, sobretudo, se torna indiferente àquele momento. Se naquele momento você decidir se emocionar pelo receio, é isso que você vai comunicar. Se naquele momento você decidir se emocionar pela motivação e pela oportunidade, também é isso que você vai transmitir. E aí, essencialmente, a dica seria: o que você quer transmitir? Sinta exatamente isso. Existe um processo de avaliação depois de uma fala, de uma conferência? Não? Aquele que fez a conferência, o orador, ele deve se avaliar? Ah, sim. Na verdade, a gente vai excluindo as piadas à medida em que vai contando. Né? Vai excluindo as características à medida em que vai contando. E, na verdade, a experiência vai moldando o teu futuro, né? O teu presente e o teu futuro, que possibilita com que você perceba. E quase sempre quando a gente erra num processo de comunicação, aquilo marca. Né? E se na segunda vez que você vai se comunicar, você, de repente, vai iniciar aquela fala que foi equivocada no passado, ela vem na hora. Né? Essa barreira é quase que instantânea e quase sempre ela te gera, né, um posicionamento mais adequado num segundo momento. Mas vale perceber também que, né, se eu quero comunicar um sentimento de medo, é essencial que eu sinta medo. Se eu quero comunicar um sentimento de motivação, é essencial que eu sinta motivação. No entanto, eu tenho que perceber, e a experiência tem que me mostrar, o que me faz transmitir mais medo ou o que me faz transmitir mais motivação ou qualquer outra coisa. Portanto, a experiência auxilia no momento em que, né, você percebe que não foi legal uma vez. A avaliação você tem que pensar sobre aquilo naquele momento. Com certeza essa lembrança vai lhe perseguir na segunda, na terceira vez. E por falar em experiência, Júnior, agradecemos muito a tua experiência, a tua disponibilidade de estar conosco, partilhando um pouco de tua vida, tua trajetória, teus conhecimentos e, acima de tudo, nos orientando. Algumas dicas, algumas técnicas, ou melhor, alguns fundamentos dessa arte de falar em público. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, André. Obrigado a todos. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.